Sermão número 5. Pelo poder do nome de Cristo. Atos capítulo 4, do versículo 29 ao 33. Versículo-chave. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Atos capítulo 4, versículo 10. Algumas informações sobre o livro. A autoria é atribuída a Lucas, visto que a forma de linguagem utilizada no texto, que o próprio Lucas, apóstolo, usava, se encontra aqui. Além disso, há passagens de Colossenses e Filemão que apontam afirmativamente para Lucas. O livro é chamado por vezes de Atos do Espírito Santo. Percebemos através do livro que o Evangelho começa primeiramente com os cristãos, judeus, e cada vez mais os gentios foram se agregando à igreja. Também foi se distinguindo e se separando do judaísmo. Contexto de Atos até o capítulo 4, podemos ver o cristianismo em Jerusalém, que ele vai do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 3. O Pentecostes, o nascimento da igreja, que no caso é do capítulo 2, do versículo 1 ao 47. Aonde nós vemos o poder de Pentecostes, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13, a pregação de Pentecostes, do versículo 14 ao 36, e depois o resultado de Pentecostes nos versículos seguintes. A cura do paralítico, no capítulo 3, do versículo 1 ao 26. Nós vemos o milagre no capítulo 3, do versículo 1 ao 11, e a mensagem no capítulo 3, versículo 12 ao 26. O começo da perseguição. Capítulo 4, do versículo 1 ao 37. A perseguição começa quando os apóstolos começam a fazer milagres no nome de Jesus e a pregoar a ressurreição. As autoridades religiosas que estavam a par da situação prenderam os apóstolos e os interrogaram a respeito dos relatos. Apesar disso, eles não estavam preocupados com o que haviam de falar, até porque se cumpre o que Cristo fala a eles. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não sejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Lucas, capítulo 12, versículo 11 e 12. Então lemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar com eles com grande autoridade. E isso também acaba causando espanto, até porque eram tidos como homens com pouca cultura e formação. Como nosso Deus é poderoso, como a graça de Cristo e o Espírito Santo são insondáveis. Por isso que a Bíblia fala que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Como Pedro e João, temos que pedir a Deus todos os dias para sermos cheios do Espírito Santo e para que Ele conduza nossas vidas. Como podemos nós não proclamar tamanha benfeitoria
que a nós foi concedida através do nosso Senhor e Salvador? Como muitas das vezes somos discriminados por muitos por caminhar pela luz das Santas Escrituras. Quantas das vezes perdemos amizades ou familiares por amor dessa tão maravilhosa verdade? Como Pedro e João, que estavam sendo perseguidos pelos da sua própria terra por causa de uma cura que foi feita. E Pedro chega a dizer aos seus acusadores: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Esse nome é o nome do nosso Senhor Jesus, nome que cura, liberta, restaura, modifica o ser humano, que traz luz às trevas, tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar o quanto precisamos tê-lo em nossas vidas, que outrora era miserável e miseravelmente estava caminhando para o abismo, sem ao menos haver uma saída e nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Mesmo sendo ameaçados, eles não se intimidaram de pregar as boas novas. Apenas oraram e pediram a Deus que o sustentassem e lhe dessem forças para continuar a fazer aquilo que foram chamados. Não muito distante de nós, amados irmãos, somos afligidos pelas calamidades das perseguições, mas que possamos orar a Deus por nossas forças para nos mantermos firmes e pedir a porção do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que no nome de Jesus nossas vidas e vidas ao nosso redor sejam impactadas pelo poder de Deus. Concluímos: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Amados irmãos, há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nesse dia entender que Jesus tem o poder, que o nome dele tem o poder, que é pelo poder do nome de Jesus Cristo que nós possamos ter essa vida com Deus e falar boas novas aos perdidos. Que Cristo, neste tão grande e maravilhoso dia, vos abençoe.